E eu espero, assim, a única coisa que eu espero, e eu vou dormir com um sorriso no rosto hoje, uma sensação de missão cumprida, até porque essa carta cumpre um papel muito importante. Vocês sabem que nós temos uma comunidade muito grande brasileira, inclusive pessoas do 6 de janeiro e tudo mais, do 8 de janeiro, perdão, exiladas nos Estados Unidos, inclusive, sob pedido de asilo, exiladas aqui e na Argentina. Este tipo de correspondência embasa, porque é um documento público de uma autoridade, da grande autoridade do Congresso dos Estados Unidos que trata desse assunto, falando sobre violações de direitos humanos no Brasil. Se eu já não fosse, já não tivesse a minha situação imigratória aqui nos Estados Unidos resolvida, muita gente me pergunta, eu vim para cá com um visto de habilidade extraordinária, o pessoal chama de Genius Visa, pela minha trajetória pessoal. Então, o energúmeno pode me considerar jornalista pangaré, mas os Estados Unidos da América, o governo dos Estados Unidos da América me considera um indivíduo com habilidade extraordinária, gênio. Depende um pouco de quem que é seu critério. Mas se eu não tivesse nessa situação, e tivesse como, por exemplo, tá o Alan, ou como tá a Ludmilla, ou como estão tantos outros aí que talvez eu não queira citar, não sei se é o caso, por exemplo, do Monark, esse tipo de documento embasaria a minha situação. Outra coisa que esse documento embasa, eu fiz questão, posso mandar aqui para vocês, não sei se eu consigo mostrar aqui, acho que isso eu não consigo mostrar. Legal, acabei de receber um e-mail agora do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso, mandaram um e-mail aqui comentando esse assunto. Mas uma coisa que eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas eu mandei também uma cópia desta carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está em uma investigação formal sobre a violação de direitos humanos no Brasil. Então nós vamos gerando documentos que suportam a atuação das pessoas. Não só servem como registro histórico, mas suportam a atuação. E é claro, vocês já perceberam as consequências práticas desse tipo de atuação. Vocês já viram que a coisa mudou de figura para o Alexandre, que a atuação do Alexandre mudou. Todo mundo está percebendo isso. Claro, ele não deixou de ser um ditador. É claro que se não for continuada a pressão, a situação vai aumentar, claro. O poder do Alexandre, o abuso que o Alexandre comete vão voltar a aumentar, por isso que a gente não pode parar. Mas, independente disso, nós sentimos que até agora essa atuação tem surtido efeito. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E por que essa atuação surte efeito? Porque nós aprendemos que o Alexandre de Moraes só age com base e suporte dos seus mestres. Ora, o Paulo Figueiredo Show mostrou nessa semana o Jorge Soros apoiando causas anticristãs, o mesmo que apoia as causas do TSE e que financia as atividades das empresas que dão suporte ao TSE. O mesmo Jorge Soros que apoiou a campanha para a Associação Brasileira de Jornalistas dessa Júlia da Piva, não sei lá das quantas, sei lá o que ela dá, que está alvo das polêmicas de hoje lá com o Alan dos Santos. O mesmo Jorge Soros que financiou ela. O mesmo Jorge Soros que
financia a agência pública. A gente sabe que toda essa engrenagem ela tem um suporte internacional. A gente sabe que o Joe Biden agiu ativamente enviando a sua tropa de elite, os seus pesos pesados, para impedir que as autoridades brasileiras, os militares incluídos, questionassem as ações do Alexandre, sob ameaça de sanções. Então, o que a gente fez? Opa, esse é o jogo? Então vamos mudar. Se os militares deixaram de agir, e eu não estou falando aqui de golpe, nunca defendi golpe, todo mundo que me acompanha sabe disso. Se os militares deixaram de agir dentro das suas funções constitucionais e das funções que eles tinham dentro da eleição brasileira, por medo de que o Brasil sofresse sanções, ora, entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Terão a guerra. Vocês terão sanções. Não teriam se tivessem agido. Não teriam. Mas agora terão. Agora terão. Eu também estou estudando, é que é uma coisa cara, realmente muito cara. Eu também estou estudando uma ação judicial dentro de uma corte federal dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Porque eu entendo que, como residente dos Estados Unidos, ele violou os meus direitos daqui ao censurar as minhas redes sociais. É que entrar na corte aqui é brincadeira que começa em $100 mil. Brincadeira que começa em $100 mil. E, porra, como eu tenho sangrado pra caramba, agora eu vou gastar uma grana ainda para fazer meu estúdio, melhorar o meu estúdio, que eu quero melhorar isso ainda, que eu acho que é bacana o que vocês estão vendo, mas eu acho que dá para ser melhor. Dá para ficar no padrão quase lá do Steven Crowder. Então, talvez essa situação demore um pouquinho. Tem uma coisa também, né? Se o Alexandre amanhã, isso é a verdade, eu tenho que dizer isso para vocês. Se o Alexandre amanhã desbloqueia as minhas redes, devolve meu passaporte e cancela os inquéritos e minha participação nos inquéritos, eu perco muito o meu lugar de fala. Eu perco muito a minha capacidade de agir. Então não posso mais agir na Europa. E eu tenho um certo medo de que eu acabe beneficiado e eu perca legitimidade para poder brigar pelos outros. Porque eu só passei até essa legitimidade em dezembro de 2022. Antes disso eu não tinha. Depois de dezembro de 2022, e muita gente não sabe ainda, desde dezembro de 2022 eu estou com todas as minhas redes sociais bloqueadas, eu estou, e estamos falando de 5 milhões de pessoas, eu estou com todos os meus bens e ativos financeiros bloqueados, a minha conta no Nubank está bloqueada no Brasil, e é uma bosta porque o dólar está disparando, então meu dinheiro no Brasil está desvalorizando, meus ativos imobiliários, financeiros, todos bloqueados no Brasil, sem limite em todos os bancos, sem limite. Os meus sigilos fiscais, telemáticos, etc., foram todos quebrados, sigilo de cartão de crédito, sigilo bancário, tudo quebrado. E o meu passaporte brasileiro, que é a minha cidadania brasileira no exterior, foi cancelado. O Alexandre achava que isso ia prejudicar meu status imigratório aqui, coitado, sabe nada de direito internacional. Não prejudica, não mudou absolutamente nada, e além de tudo, obviamente, eu não sou cidadão apenas do Brasil. Mas, posto tudo isso, isso persiste até hoje. E foi isso que me permitiu fazer o que eu fiz no Comitê Judiciário para expor as ações do Alexandre. Foi isso que me fez conseguir chegar ao Elon Musk para expor as ações do Alexandre. Foi isso que me fez, é isso que me vai me fazer ser recebido na Europa. É isso que me faz ser recebido dentro do Congresso dos Estados Unidos. Então eu tenho um certo medo, um receio do Alexandre amanhã falar assim, não, toma aqui, não, investigamos, chegamos à conclusão que não tem base e toma aqui as suas redes sociais, toma o seu passaporte, toma não sei o quê. Com que cara eu vou falar nesses lugares? Muito enfraquecido, né? Então é um dos motivos também de eu não entrar com essa ação aqui imediatamente, porque pode acontecer de um juiz americano ordenar. E aí você entra na famosa disputa de jurisdição, onde o Twitter recebe uma ordem do governo americano mandando restaurar e o Twitter recebe uma ordem do governo brasileiro mandando tirar. E essa vai ser uma boa estratégia. Tudo no seu momento.
É chato brigar comigo. É chato porque eu não respondo à intimidação. Quando eu digo que eu só vou parar com um tiro na nuca, é porque eu sei como vocês trabalham. Eu sei que a única forma de manter uma ditadura é chegar a esse ponto. E eu tô ao contrário dos nossos militares, que ficam o dia inteiro jurando dar a vida pela pátria, eu tô absolutamente exposto a dar a minha pela liberdade. Absolutamente. Como dizia o Viktor Frankl, só é possível viver com um propósito. E eu tenho um propósito muito claro. Se eu for embora, porra, eu tô tranquilo. Eu tô coberto pelo sangue de Cristo, meu amigo. Vou tá lá na próxima, no seio do Senhor, feliz da vida.